Assim como um verme nojento, você rasteja por sua vida. Todo aquele papo de grandeza, junto de sua soberba, se esvai, e você é extirpado por aquele que tanto desprezaste. No fim, você terá que conviver em suas lembranças com Itadori Yuji, a sua maldição, pois ele demonstrou misericórdia mesmo com um ser maligno e vazio como você. E que final mais humilhante para o rei das maldições. No fim, foi o seu apego à vida, soberba e egoísmo que o fizeram morrer dessa forma, rastejando como um verme nojento. Aliás, seu apego à vida era tanto que ele se dividiu em 20 dedos, simplesmente para continuar vivendo mesmo após a sua morte no mundo normal. Só que ele vivia apenas por si mesmo e para si mesmo. E ao final, quando ele mais precisou de alguém para que continuasse vivo, ele ficou completamente sozinho. Mesmo aquele que já tinha desistido da sua própria vida encontrou um motivo para viver. E como ele estava completamente sozinho nesse momento, ele virou apenas um verme que vai se esvaindo junto com a poeira. Dito tudo isso e mais um pouco, Jujutsu Kaisen não está tendo um final muito Disney, muito feliz demais, tranquilo demais, algo que era para ser caótico, terrível, tristeza, com um monte de coisa, simplesmente está alegre? Não é esse o Jujutsu que conhecemos? Ou será que apenas nós queríamos acreditar que Jujutsu era sobre isso? Sobre um mundo angustiante, triste, onde você apenas tem que seguir em frente, mesmo com as coisas ruins acontecendo na sua vida. Bom, tem muita coisa aqui que é coerente e que também é incoerente com o próprio Jujutsu Kaisen, e nós vamos abordar tudo, mas tudo aqui nesse vídeo. Você não vai ver um vídeo assim como esse na internet, eu aposto. Vou trazer, é claro, as minhas críticas, não só a esse capítulo, como também a reta final e talvez alguns elogios. Por que não? Só que já lhes aviso de antemão que talvez a mensagem não seja o que você realmente está imaginando. Nem aqueles que reclamam e criticam muito, nem aqueles que elogiam tanto. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem e hoje estamos aqui para mais um capítulo de Jujutsu Kaisen, onde tivemos um misto de emoções, ou então um misto de sentimentos sobre esse capítulo. Sentimentos de putz grila, isso daqui é ruim pra caramba, nós não sentimos nada com esses personagens, tá feliz demais, tá Disney demais, isso daqui não é Jujutsu Kaisen. Enquanto por outro lado, outras pessoas veem como, poxa, tem uma mensagem linda sobre a vida, sobre a construção que o Yuji teve, a mensagem de querer viver, de querer seguir adiante, de aproveitar aqueles momentos cotidianos. Então nós temos esse misto de emoções e foi exatamente o que eu senti. Eu, para falar a verdade, eu gostei e ao mesmo tempo não gostei do capítulo. Tenho as minhas críticas, mas também tenho os meus elogios. Quando eu li esse capítulo na primeira vez, ficou esse misto de emoções e ela continua até agora. É algo tipo, putz, falta alguma coisa aqui, mas tem coisas aqui também. Então é um misto entre não gostar e gostar ao mesmo tempo, pelo menos para mim. E é claro, é tudo isso que eu vou abordar aqui nesse vídeo, juntamente com vocês, por isso eu quero saber também a opinião de vocês. E já agradeço ao pessoal da Kaisen Backup que traduziu o capítulo pra gente. Muito obrigado, Brunão, essa reta final está sendo maravilhosa, acompanhando aí com vocês e tudo mais. O pessoal da Kaisen Backup é incrível, deixo os créditos aqui embaixo para que vocês possam também ler traduzido em português. Também agradeço a todos que estão compartilhando, comentando, se inscrevendo e vamos direto para o nosso vídeo. Seguinte, pessoal, logo no começo do capítulo nós temos o Sukuna conversando com o Megumi e tentando o convencer a deixar no comando novamente, já que ele perdeu a conexão com o corpo do Megumi e tá perdendo cada vez mais. Logo no início você percebe o olhar soberbo do Sukuna, mesmo naquela situação onde ele está sendo arrancado à força daquele corpo, ele ainda quer manter aquela soberba, mas os seus verdadeiros sentimentos, o que ele está sentindo de verdade, que é desespero,
porque ele sabe que vai morrer, é o que mostra no quadro mais na parte de baixo, quando mostram pra gente aquelas sombras ali do Sukuna, desesperado e tentando engolir o Megumi, enquanto joga na cara do Megumi que ele, com aquele corpo, acabou matando a sua própria irmã, então tecnicamente seria culpa sua. Ao mesmo tempo, aquele garoto que ele salvou e lhe estendeu a mão e também matou um monte de gente, que na verdade foi o Sukuna, não é? Aquele garoto que é culpado ainda tentou ajudar e mesmo assim o Megumi recusou aquela ajuda. Ele já desistiu de viver. Então desista logo de tudo isso, deixa que eu fico no comando, porque aí então eu vou fazer o que eu quiser. Você já não tem mais motivos para viver, não tem motivos para ter uma vida decente. Eu tirei tudo o que você tinha. Só que aí o Megumi rebate ele perguntando: poxa, por que você está tão desesperado? Ah, é verdade, só restou um único fragmento, um único dedo do Sukuna. Por isso que você está tão desesperado para continuar aqui no meu corpo. Só que enquanto você imagina que eu perdi tudo ao perder a minha irmã e outras coisas no meio do caminho, o Itadori me mostrou que eu não estou sozinho, que tem pessoas que se importam ainda comigo, que eu ainda tenho conexões, que eu ainda tenho memórias, abordando as mesmas coisas dos capítulos passados. O Itadori mostrou para o Megumi: olha, a sua irmã pode ter morrido, mas ainda existe eu, ainda existem outras pessoas que se importam contigo. Nós estamos vivos e estamos dispostos a te acolher nesse momento difícil. Basicamente, dá pra gente se lembrar até mesmo do Luffy lá em One Piece, quando ele perde o seu irmão e ele acha que ele perdeu tudo, ele tá desesperado, tá em depressão e tudo, só que aí, quando o Jinbe o relembra que ele ainda tem seus companheiros, que ele ainda tem seus nakamas ali ao seu lado, né, e tudo, o Luffy, ele fala: putz, é verdade, eu tenho aquelas pessoas que se importam comigo, e é então que o Megumi também percebeu isso. E ele ainda acrescenta: enquanto aquelas sombras do Sukuna, elas vão se esvaindo, elas vão saindo completamente, porque ele vai se tornando em um completo verme, um completo nada, que se rebaixou aquele desespero para chegar no moleque e falar assim: deixa que eu continuo comandando seu corpo, porque sabendo que a sua vida seria extirpada, ele começa a temer até mesmo a própria morte. Não à toa, porque ele se dividiu em 20 dedos. Bom, ele queria continuar vivendo de algum jeito, e é então que ele deve ter encontrado nos objetos amaldiçoados uma forma de postergar a sua vida. Porque no final, a resolução que o Megumi e nós também chegamos é que, putz, então você também era apegado à vida, você também queria continuar vivendo, só que você não consegue mais, não é? Até porque, ao se transformar em um objeto amaldiçoado e o Itadori retirando a sua alma do meu corpo, simplesmente você não vai ter um receptáculo, você é uma bactéria, você vai tentar viver pegando as coisas dos outros, só que não vai te sobrar mais nada, logo você vai simplesmente morrer e aquela ressonância também atrapalha o seu outro dedinho, então você não poderia viver sobre aquele dedo mais, porque a sua conexão na alma não conseguiria ser mantida apenas por aquele dedo, uma vez que os 19 com a sua alma sendo separada agora simplesmente vão acabar de vez. E é então que nós percebemos que, cara, o Sukuna realmente vai morrer e ele morre mesmo. E é então nesse diálogo com o Sukuna, o Megumi diz assim: poxa, eu nunca vivi da maneira correta, pelo menos imagino eu. E aí, olha só que importante o que o Megumi fala nesse momento, porque ele diz que ele nem precisa dizer, mas há muito mais pessoas nesse mundo além de si mesmo. O que ele quer dizer principalmente com isso é que ele não é igual ao Sukuna. Ele não vive por si mesmo e que ainda existem pessoas ali ao seu redor, ainda existem pessoas além dele mesmo. Ele tira ali aquele egoísmo de só se importar consigo mesmo e do seu próprio sofrimento para simplesmente agarrar ali a mão do Itadori. Ele pega e vê uma pessoa estendendo a mão e dessa vez ele a aceita. E dessa forma ele muda de ideia, assim como o Itadori aprendeu a valorizar a sua própria vida, mesmo quando ele pensava que ele era apenas uma engrenagem, outras pessoas fizeram ele pensar o seguinte: cara, a sua vida tem valor. Veja valor na sua própria vida. E isso é bonito porque traz um tema que é muito importante nos dias de hoje, onde tem muita depressão, esse tipo de coisa. E é então que o Megumi diz: só mais uma vez, só mais uma única vez,
eu acho que eu vou tentar viver por um outro alguém. Assim como ele vivia pela sua irmã, agora ele vai se apegar à vida dos outros, porque é essa conexão entre todas as pessoas que faz com que nós continuemos vivendo. Como eu sempre digo aqui, e eu sempre disse sobre Jujutsu Kaisen, nós somos seres humanos. Seres humanos precisam de contato, precisam de outras pessoas. Não dá para viver sozinho. E aí é interessante de ver essa parte, porque o Nanami, ele mostrou pro Yuji o caminho, se entregou, entre aspas, para que o Yuji continuasse vivendo, e a Nobara, lá em Shibuya, o que ela fez com o Yuji? Ela mostrou que ele não estava sozinho, mesmo quando ele estava sofrendo, que naquele momento de desespero, alguém estava ao seu lado. É então que ele perde a Nobara, mas ainda assim tem o Todou, ou seja, vai mostrando que há outras pessoas além de si mesmo, pessoas que ajudam para que você continue vivendo, para que você não afunde no abismo. E da mesma forma que a Nobara ajudou lá em Shibuya, o Itadori agora estende a mão, como estenderam para ele a mão para o Megumi. E tanto que essa volta da Nobara, ela não é só importante para ter um uso, muitas vezes narrativo ali de derrota do Sukuna e tudo, apenas ser usada dessa forma, como também é um uso para mostrar para o Itadori, olha, mais uma vez, você não tá sozinho. É uma parte importante, é claro que foi bem Deus Ex Machina, eu diria, só que também ao mesmo tempo a gente pode ter essa interpretação que ela apareceu para ajudar o Itadori. Ela apareceu para mostrar e dizer para ele que mesmo ele tentando ali salvar o Megumi desistindo de tudo, olha cara, tu não tá sozinho. Sabe o Gojo? Todas as pessoas ali se importaram contigo. O Yuta se importou contigo. A Maki se importou contigo. Todou se importou contigo. As pessoas se importaram com quem você é. Por isso, dê valor à sua própria vida. E essa, querendo você ou não, é uma das mensagens mais lindas, pelo menos que eu penso assim, sobre Jujutsu Kaisen. E aí então, o Itadori dá um soco ali no corpo do Megumi, ele começa a se separar ali do Sukuna, o Sukuna tenta se agarrar com tudo, mas já não consegue mais. A conexão, a harmonia entre as duas almas não existe mais e vai saindo ali do Megumi, o Megumi todo ferido, cai no chão, a expansão de domínio se desfaz, aquele Black Flash arrancou o Sukuna de vez, essa cena é muito bonita dele se desgarrando e tudo, e aí então nós temos o Itadori olhando dessa vez de cima para baixo para o Sukuna, e detalhe, o Sukuna parecendo apenas o quê? Um verme porque seu egoísmo, sua inveja, esse tipo de coisa, viver apenas por si mesmo, sem ligar para as outras vidas, simplesmente são pessoas cruéis, malignas, são exatamente o que? Vermes. E assim como o Fullmetal Alchemist também tem o inveja ali, se tornando apenas um bichinho pequeno, e o Ed falando para ele, é isso que você é exatamente. Você parece um monstro enorme, mas quando nós vemos você na realidade, você é isso aqui, é apenas um verme. E é então que o Yuji, ao olhar ali para o Sukuna, a gente percebe que ainda guarda ali um certo desprezo, mesmo em meio à bondade. E aí então o Itadori pergunta, e aí Sukuna, o que vai ser agora? Eu não te falei lá antes que se você voltasse você continuaria vivo? Você não queria se apegar à vida? Então você teria que vir para dentro de mim. Você ainda continuaria vivo, mas só que, bom, você ia vegetar dentro de mim até a minha morte, e aí então você não ia mais viver. O Itadori tiraria dele a liberdade, por isso que tem aquela cena do flashback. E aí então o Itadori diz ali pro Sukuna, você sou eu. E aí muitas pessoas assim parece que não entenderam essa cena, que é totalmente diferente do Mahito. É uma construção do próprio Itadori. Quando ele diz você sou eu, ele tá falando você, Sukuna, é o eu do meu passado. Você, Sukuna, é aquele eu que não tinha motivo, que era uma casca vazia, mas que com o tempo mudou de vista e agora eu sou um novo ser. E é por isso que o Itadori dá uma nova chance para o Sukuna dizendo, olha, numa próxima vez, vamos tentar novamente, vamos tentar não amaldiçoar as outras pessoas, não vivermos sozinhos, mas sim vivermos com outras pessoas, porque olha só, eu aceito conviver com você, entendeu? Mesmo que ninguém possa te aceitar, mesmo que você seja aquela criança indesejada que você pensava lá no seu passado, cara, eu tô aqui, eu posso permanecer aqui ao seu lado, porque somente eu, com a minha bondade, poderei viver com você. E essa parte é bonita porque não só mostra a bondade e aquela misericórdia do Itadori, mas também pena. Pena porque o Sukuna sempre foi aquela pessoa vazio e sempre foi aquela pessoa que não teve ninguém ao seu redor. Assim, a Uraume, o Kenjaku poderiam estar ali lado a lado, viver com ele de certa forma. Realmente poderiam, mas o Sukuna não tinha uma conexão com eles. O Sukuna não ligava para eles. O que acontecia ou deixava de acontecer não importava para ele. Mesmo a Uraume tinha um apego ao Sukuna, mas o Sukuna não tinha apego a ela. Se ela morresse, não tô nem aí. Não importa, o que importa sou apenas eu e eu e eu e eu.
E o seu egocentrismo, querendo ou não, o transformou naquele monstro. E é então que no diálogo ali do Itadori, tem duas interpretações, porque no inglês está um pouquinho diferente, tá? E o Itadori diz que todos nascemos carregando algum tipo de maldição. O monstro que nos tornaremos só depende da sorte, só depende do acaso, nós não sabemos o que vai acontecer. Ali, no português, ele diz que a dele era o seu avô, ou seja, a maldição dele seria o seu avô, porque o seu avô morreu. E aí então, conectando lá com os primeiros capítulos de Jujutsu Kaisen, quando o Yaga pergunta pro Itadori o que ele quer fazer da sua vida, se ele vai viver apenas pelo que o avô dele disse, com aquele apego, porque aí ele poderia amaldiçoar seu avô e aí daria merda, vocês se lembram? Pode ter esse significado, como no inglês. No inglês eu acho que ficou mais condizente com essa cena, eu diria, porque o Itadori teve o seu avô. E aí tem aquela correlação, o Sukuna não teve ninguém, ele era uma criança indesejada. E imagino que no seu passado, na Era Heian, ele sempre nasceu como uma pessoa indesejada, ninguém queria ter ele por perto. Ele aprendeu a conviver sozinho e por aprender a conviver sozinho, ele se tornou esse mal. Até porque ele carrega o pecado de ali no ventre da sua mãe ter matado o seu próprio irmão. Então, dessa forma, o que aconteceu? Como se tivesse uma separação entre as almas. A parte boa, vamos dizer assim, e também a parte ruim, o bem e o mal. A maldição e a própria bênção, vamos dizer assim, né? Que seria o contrário de maldição, se eu não estou enganado. Por isso dá até para explicar dessa forma, se pensar desse jeito que eu estou falando, que o Itadori, o Jin, né, o seu pai também, eles são tão bondosos. Claro, eles não vão carregar sempre a bondade ali, vai ter raiva, vai ter esse monte de coisa, mas o seu cerne é ser bondoso e o Sukuna é ser mal. É como se ele tivesse matado a sua parte boa e só sobrasse a parte ruim também. E o Itadori, ao falar que ele teve o seu avô, ele não foi capaz de se transformar ali naquele monstro, entende? Ele teve ali o seu avô, então acho que por isso o inglês faz mais sentido pra mim, porque se não fosse o seu avô, talvez ele não teria se tornado essa pessoa que ele é hoje. Talvez ele seria um outro alguém, talvez parecido com o Sukuna, nós não sabemos, mas tudo isso depende do acaso, da própria sorte. Se vai acontecer ou não, nós não sabemos. As circunstâncias, em alguns casos, pode ditar o seu destino e quem você será. É claro que você faz as suas escolhas, mas as circunstâncias também são um ponto importante dentro da vida de alguém. Então, achei essa parte muito legal, vou dizer pra vocês. E aí, olhando pra essa parte do Itadori dizendo pro Sukuna, você sou eu, você percebe o paralelo e a evolução do Yuji. Antes, quando ele diz pro Mahito, olha, eu sou você, é como se ele dissesse assim, opa, acho que eu me encontrei, sou uma engrenagem. Ele aceitou aquele papel da execução, que ele teria que morrer em algum momento e papapá, aceitou, vamos falar assim, o destino sem muita escolha, aceitou que ele era apenas um objeto pequenininho, só que depois ele vê a sua vida com valor, por isso que ele agora diz pro Sukuna, você sou eu, só que você sou eu quem? Sou aquele eu, sabe? Aquela casca vazia, só que agora eu tô mais completo. Antes eu aceitei a minha própria execução, só que hoje eu valorizo a minha própria vida e quero viver, tenho o desejo de viver, vejo a importância de eu mesmo viver, não como egoísmo, porque eu vou ter outras pessoas ao meu redor, mas a importância da minha própria vida. Antes o Itadori estava ficando cada vez mais sozinho, solitário, só que ao perceber as pessoas que estavam ao seu redor, mesmo aquelas que acabaram morrendo no processo, ele passa a evoluir, crescer e assim chegar num ponto onde ele realmente vê a importância da sua própria vida. Por isso que eu acho que essa mensagem é muito bonita em Jujutsu Kaisen. Se você pegar esses pormenores, você percebe que tem alguma coisa ali. Não é tudo jogado e se liga exatamente ao que o avô dele falou lá no começo. Olha, não seja como eu, né? Viva e quando você morrer, morra cercado de pessoas ao seu redor, pessoas que se importem contigo, para que você não fique sozinho. Só que o avô do Itadori, ele tinha uma coisa muito importante. Mesmo ele achando que ele morreu sozinho, vamos dizer assim, o Itadori estava lá do lado dele, mostrando que mesmo alguém ranzinza como aquele avô, teve alguém para ficar ao seu lado. Outra coisa sobre essa conversa do Itadori ao falar pro Sukuna que só ele poderia conviver com ele, é basicamente como se o Itadori fosse a maldição do Sukuna, ele fosse o nêmesis do Sukuna, ele fosse aquele cara que traz o que o Sukuna odeia, entende? Por isso que o Itadori se torna uma maldição para o Sukuna
porque ele seria o ser que traria de fato a desgraça para aquele monstro. Muito mais do que poderes, muito mais do que expansões de domínio, o Yuji foi a pessoa que demonstrou misericórdia com aquele Sukuna e que quis permanecer ao seu lado mesmo quando ele queria estar sozinho, o que deixa mais louco o rei das maldições. Por isso que logo a seguir o Sukuna fala assim: putz grila, você foi longe com essa tolice tua. E ele reconhece o Itadori ao falar dessa vez, não Pirralho, mas sim Yuji Itadori. Ele ainda pede para que o Itadori não o subestime, afinal ele ainda é uma maldição no final das contas. Porém, nós percebemos que ele reconheceu no final ali o Itadori, que é um momento que eu acho muito épico, muito bonito. Só que ele sabe que o Itadori é a sua maldição, é o que traz desgraça para aquele ser do Sukuna, pelo jeito que o Sukuna é. E por isso o Itadori, vendo eles indo ali como bosta, né, o Sukuna como se fosse um verme realmente, que eu considero ele um verme, ele olha assim e fala: olha, nem no último minuto ele tirou essa pompa que ele tinha. Era realmente um rei, né, o rei da soberba, que foi, bom, extirpado dessa terra. Bom, é então que nós cortamos de cena pro Hakari e pra Uraume. A Uraume olha e fala: putz, acabou a luta, hein? Aí o Hakari fala: pô, é mesmo, hein? O que você vai fazer? E aí ela diz: não tem nada o que fazer. Acabou, já era, né? E aí o Hakari pensa: pô, mas você não vai fazer nada? Você não vai viver? Não vai fazer nada? E aí a gente vê, a Uraume, ela era totalmente apegada ao Sukuna, mas o Sukuna não era apegado a ela. Pra você ver o quão sozinho ele era, o quão o amor ele sequer conhecia. Talvez ele imaginasse o que era o amor, mas conhecer de fato, isso ele nunca conheceria. Principalmente porque ele se recusava a pensar de uma forma diferente. E aí então o Hakari perguntando pra ela o que ela faria e tal, ela fala assim: acabou e tal, só que não vão se achando não é que vocês sejam fortes. E o que ela falou é uma realidade. Afinal, o Sukuna nunca seria derrotado se ele não fosse um corpo encarnado. Ele tinha esses pormenores. Tinha também ali as suas vantagens, mas tinha essa desvantagem. Essa desvantagem foi a que fez ele morrer, esse apego à vida. E virar um objeto amaldiçoado fez com que ele morresse nesse momento. Era o único jeito deles derrotarem o Sukuna, arrancando ali a alma dele e tudo, né? Como eu disse, ele não consegue sobreviver sem a sua alma dentro de um receptáculo, e o pessoal apenas teve sorte de ter nascido 1000 anos depois dele. E isso é verdade. Se eles tivessem vivido ali na Era Heian, com toda certeza eles teriam morrido. Porém, é aquela coisa, mesmo o Sukuna encontraria o seu final em uma vida terrena, porque ele não tinha como atingir a imortalidade. Tentou através dos dedos se apegar sempre à sua própria vida para fazer o que ele queria, ter aquela liberdade que ele tinha, mas no final era tudo muito vazio. Não tinha um propósito. E não que você tenha que carregar um propósito na vida, mas que você tem que dar valor para as pessoas que estão ao seu redor, para que você possa ter um fim digno, e não um fim como uma ameba falante. Bom, de todo jeito o Hakari fala assim: pô, a gente teve sorte? Isso é um elogio pra mim, porque, cara, eu sou muito sortudo, tá ligado? E aí então a Uraume dá aquela risadinha e fala: putz, é mesmo, né? E aí ela comete seppuku. Se você perceber ali, ela pega o seu próprio cristal de gelo lá que ela faz, né, e tudo, e você percebe ali no pescocinho dela que ela faz um foco ali como se estivesse quebrando, não só o seu corpo inteiro, mas também ali, cometendo um seppuku, demonstrando que meu mestre morreu, então é o seguinte, também vou me matar porque eu não tenho mais motivo para viver. Vou apenas ir embora e já era. E aí então nós já cortamos de cena, vamos ali pro Megumi. O Megumi tá deitado, ele acaba acordando e aí o Itadori e a Nobara estavam querendo fazer uma surpresinha, da mesma forma que o Itadori, quando o Gojo apresentou ele lá no intercâmbio, falou: olha quem tá vivo, é ele! Bom, vou confessar pra vocês que a carinha dos dois é engraçada, embora esse corte ele é meio, tipo, desenvolvia mais o que estava acontecendo antes, sabe? Não corta direto pra essa cena, parecendo que tudo tá muito de boa. E já já eu chego nas críticas, tá bom? Porque, de todo jeito, Megumi acorda, eles queriam fazer essa pegadinha não funcionou e tal, e aí a Nobara fala assim: pô, mano, vocês deviam estar pelo menos ali, tipo, nossa, chorando por mim, ou pelo menos se sentindo, tipo, meu Deus, Nobara, você está de volta, tô chorando de alegria, ou e tal, ou muito chocado, e eles estão, vamos falar assim, de boa. O Itadori chegou a chorar, né, um pouquinho lá na luta contra o Sukuna, é isso que ele diz, né, o Megumi fala assim: pô, eu tava vendo tudo dentro do Sukuna, então, assim, tipo, agora eu já sei que você tá vivo, então não seria uma surpresa pra mim. E aí então o Itadori entrega 2 cartinhas ali que o Gojo deixou para os dois, já que ele já tinha conversado com o Yuji
anteriormente. E aí então, nessa cartinha nós vemos ali que o Gojo dá instruções para Nobara de onde está a sua mãe. Olha só, o cara é tão bom que descobriu o paradeiro da mãe da Nobara, coisa que nem a Nobara sabia e também ela não se importava muito. Acho que a mãe dela, sei lá, abandonou ela, alguma coisa assim. E até na tradução do capítulo diz alguma coisa de classe especial. Será que a mãe dela é uma feiticeira mega poderosa, mega conhecida de algum jeito? Bom, é isso que ao menos dá a entender. Só que aí a Nobara dá uma olhadinha pro Megumi, o Megumi começa a rir ali com a cara do Gojo, e aí o pessoal fala, pô, mano, mas por que você tá rindo? Deve ser algo divertido, o que é que tava acontecendo aqui, tal. E aí eles vão ler, eles falam, pô, isso é meio anticlimático, isso daqui não é tão legal assim. Só que o Megumi tá rindo, porque na carta do Gojo simplesmente estava dizendo ali coisas sobre o seu pai, que, bom, seu pai não tava mais por aí porque o Gojo acabou matando ele, então foi mal aí, Megumi. Só que se você perceber, gente, ele foi o pai do Megumi. O Gojo, querendo ou não só foi professor, como também foi o pai do Megumi. Então essa risadinha é como se ele se lembrasse assim, pô, Gojo era um cara da hora pra caramba, ele cuidou de mim, até mesmo nesse momento me contou a verdade que foi ele que acabou com o meu pai, só que meu pai nunca foi meu pai de fato, né, tipo, nunca cuidou de mim de fato, nunca ficou perto de mim, ele não estava mais aqui, claro, morreu, né, mas o Gojo mostra pra ele que ele era essa figura paterna, então ao ver e relembrar do seu sensei, tendo essas memórias, eu acredito que o Megumi parou e pensou, pô cara, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. E aí é até a importância das memórias, das lembranças e também das pessoas que estão ao seu redor. Você vê aquelas pegadinhas, aquelas piadinhas, o Megumi tá, vamos falar assim, voltando a uma vida comum. Então acredito que ele não só sorri por causa da carta do Gojo, mas também porque, bom, ele tá vivo. Então ele tá talvez agora feliz de estar vivo, mesmo que a sua irmã tenha morrido, mesmo que seu objetivo tenha falhado, seus amigos ainda estão vivos, ainda há pessoas com quem ele se importa que estão ao seu lado, e essa é uma parte importante que ele prefere dar valor muito mais a isso do que a própria tristeza. É claro que isso acontece de forma muito rápida, não parece ter tantos sentimentos assim, isso daqui é apenas uma análise minha, se você quiser enxergar dessa forma você enxerga, se não quiser não tem problema, porque eu também confesso pra vocês que não teve aquele impacto emocional de fato, eu sequer chorei, mas realmente eu consigo imaginar a mensagem que o Gege tá passando, mesmo que tudo seja muito rushado. Bom, mas vamos voltar aqui para o capítulo, porque é então que a Nobara fala assim, ó, a gente tem que se encontrar com a Maki e os outros, né? Bate ali um certo horário, o Megumi acha que eles estão indo lá para que ele se desculpe e agradeça pelos problemas que ele deu, porque ele poderia ter voltado antes, esse tipo de coisa, só que não é exatamente isso que eles estão prestes a lidar. E aí a gente vê eles entrando naquelas casas como se fosse ali da escola técnica Jujutsu, nós vemos o Inumaki, a Maki, o Panda, nós vemos também o Kusakabe, ficou vivo, a Momo, também a Miwa e o nosso trio principal, porque o Itadori diz que eles vão ter que ajudar o Okotsu. E no inglês, o Yuji diz que quer ajudar o Okotsu a viver, só que parece que tem alguém já gritando com ele, sendo a Maki, ou talvez o Hakari, ou talvez alguma outra pessoa que a gente desconhece, porque tá xingando ele de desgraçado e todo mundo tá naquele clima tipo, tá até que de boa essa parada? E é ali que a gente finaliza esse capítulo e o que eu imagino ali, pelo menos para essa parte ali do Yuta, né, e como ele pode talvez voltar à vida. Bom, nós temos algumas técnicas que tem algumas elaborações que podem trazer ele de volta à vida, trocar de corpo, como o Yui, que é uma baita conveniência pra caramba. Nós temos as coisas sobre o Gakuganji e o Yaga, naquele negócio de pegar os núcleos e tal, pra tentar dar vida aos bonecos, então pode ter algum esquema ali daquele estilo que talvez consiga trazer o Yuta de volta pro mesmo corpo e tudo, ou então continuar vivendo ali no corpo do Gojo. E nós temos o Tengen, que simplesmente foi esquecido, foi separado ali do Sukuna, só que o Tengen deve estar dentro do Megumi. Então, se o Tengen está dentro do Megumi, será que ele se torna um receptáculo do plasma estelar lá? Será que isso acontece? Ou será que ele tiraria o Tengen da sua boca, colocaria no do Yuta, e o Yuta continuaria com o poder da imortalidade lá e viveria pelo resto da vida? Por conta da técnica do Tengen, e esses seriam os pormenores ali do Yuta, né? Ele continuaria vivendo dessa forma. Será que tem alguma coisa a ver com isso? Eu não faço a menor ideia, mas aqui é apenas um chute. E aí nessa parte de encerramento do capítulo, eu digo pra vocês a mensagem de Jujutsu pra mim, pelo menos uma das. Não que ela é numa totalidade, porque tem várias mensagens que traz ali em Jujutsu, mas a principal pra mim, uma das principais pelo menos, é que você não está sozinho. Você não precisa ficar sozinho, pois mesmo em um mundo de caos, tristeza e tragédia, ainda podemos encontrar coisas boas e motivos
para viver. Eu acredito que esse capítulo conseguiu trazer essa mensagem, acho que de forma ainda muito rushada, por isso que agora eu vou elencar as minhas críticas, porque os elogios já foram feitos ao redor do próprio vídeo, você pode ter percebido, né? Todas essas partes de mensagem e tudo, eu gostei pra caramba, esse negócio do apego à vida, a evolução do Yuji ao se importar consigo mesmo e dar valor à sua própria vida e dar valor aos outros, eu acho muito legal. Não conseguiu fazer o Sukuna entender isso e ainda bem que foi assim mesmo, porque aquela era a personalidade do Sukuna, mas o que mais está faltando nessa reta final é o que? Desenvolvimento e construção. O desfecho de tudo é muito legal, gente. A minha crítica principal não é sobre o desfecho é muito bonito, é condizente sim com Jujutsu Kaisen. Uma hora ou outra, o Itadori faria o Sukuna pagar pelos seus pecados, morrer e tudo. É tudo muito condizente, mas é tudo muito rushado, tudo muito rápido. Você não tem um desenvolvimento, não tem uma construção. Você percebe que quando você corta ali a conversa do Itadori, já vai ali para uma brincadeirinha da Nobara com o Yuji e tal, e é um clima tipo, ninguém morreu, não tem o pesar, os personagens não sentem as coisas. E mesmo que você me diga, não, mas Jujutsu sempre foi assim, olha o arco de Shibuya quando o Todou chega pra ele e fala, a gente não tem tempo pra ficar lamentando e tal. Só que agora tem tempo. Essa é a diferença, e até uma comparação que eu faço aqui com vocês. Na luta contra o Mahito, o Todou precisava do Itadori para lutar contra o Mahito. Ali realmente não tinha tempo de ficar sentindo tanto o pesar, tinha que superar naquele momento para depois continuar vivendo. Só que agora o que acontece? Sukuna já se foi, não existem mais 500 mil maldições, pelo menos não por enquanto, atrapalhando. Eles têm que se preocupar, é claro, com o Okotsu, mas agora eles têm o tempo de pesar, eles têm o tempo de pensar nas coisas, eles têm o tempo de desenvolver esse sofrimento, sentir um pouquinho mais, ao invés de ficar brincando como se fosse numa conversa de bar, quando o trio se junta e você fala, pô, eles não se importam com o Gojo? Pô, eles não se importam com o Higuruma? Pô, eles não se importam com as pessoas que morreram? A própria Nobara falando pra eles, pô, vocês não vão chorar de alegria, alguma coisa assim, tipo, comemorar pra caramba? Gente, façam alguma coisa, façam os personagens sentirem algo, porque senão parece que são personagens vazios, personagens que de fato não sentem nada. Aquela bondade do Itadori é meio que jogada fora porque, pô, eles estão lidando tudo numa boa. Ah, acontece, né? É o mundo Jujutsu. Uma hora a gente morre e tudo. E não é assim, gente. Você vê que o Getou, ele sente muito a morte da Riko. Você percebe que ele sente. Você tem isso em Jujutsu, tem esse desenvolvimento. O Gege Akutami sabe fazer isso, ele sabe desenvolver, mas ele não faz. Se é por preguiça, se é por doença, a gente não sabe. Mas isso falta. E por faltar esse desenvolvimento, o final ele não fica tipo... Não fica muito legal, fica muito Disney, fica muito, tipo, ninguém se importa com ninguém, é a vida, segue a vida aí, pronto, acabou. Não, existem sentimentos, a gente já viu ali o Itadori sofrer pela morte do Junpei, a gente poderia ver mais disso, ter mais desenvolvimento, mais telas, mais diálogos. É isso que falta muitas vezes em Jujutsu. Diálogos. Aquele diálogo que o Itadori tem com o Sukuna foi um dos melhores capítulos que teve. Por quê? Porque teve diálogo, porque desenvolveu. Quando você apenas bota uma luta e desenvolve ali a lutinha e tal, e não tem um embate de ideias, não tem uma conversa nem nada, é apenas uma luta, e só isso. Você não cria o terreno para os acontecimentos atuais. E mesmo que, por exemplo, a volta da Nobara tenha sido uma surpresa, ela foi simplesmente usada, se você for ver, na grande parte, como um recurso apenas para derrotar o Sukuna. E como o Tassiano mesmo disse lá no canal dele, era uma cena que o Gege queria desenhar, a Nobara atingindo o último dedo ali com a sua ressonância. Então os personagens, ao não demonstrarem o pesar das coisas, aquela cena do Megumi mesmo sorrindo, ela não é que ela perde o sentido, mas ela fica tipo meio oca, ela fica meio vazia, porque você olha e fala, ah, pô, eles estão lidando numa boa, né? Então, tipo, nem estão sentindo a dor, pô, ele acabou de perder a irmã, acabou de acordar, e tudo bem, ele superou, né, resolveu continuar vivendo, mas é muito rápido e muito seco. Parece que o personagem não sente falta, então você não consegue engolir a depressão do Megumi, porque ele agora tá sorrindo já. Então você entende pela sua natureza humana que você sofreria também. Você tem, por exemplo, os estágios do luto quando alguém que você se importa morre, seu avô, sua mãe, seu pai, alguma coisa, alguma pessoa muito querida por você. E aí você me pergunta qual seria a solução então para esses capítulos finais? Bom, a construção teria que ser feita ao redor de todos os capítulos, mas nesse em específico deveria focar apenas numa conversa do Itadori com o Sukuna, até o restante do capítulo quando eles são separados ali, o corpo do Megumi com o do Sukuna. Ali podia ter uma conversa até o final do capítulo, aqueles tipo monólogos mesmo, o Itadori conversando, o Sukuna mesmo chegando na mesma resolução, no mesmo desfecho, ter uma construção, ter uma conversa a mais, desenvolver mais essa conversa, para aí depois no próximo capítulo
fazer aquela parte lá do Okotsu, né, trazer as outras coisas, porque a relação do Itadori com o Sukuna, ela é muito oca, ela é muito, tipo, jogada, ela é tipo, nós odiamos um ao outro, teoricamente falando, né? O Sukuna odeia o Itadori, mas o Itadori, de certa forma, ele não odeia o Sukuna, ele tem dó do Sukuna. Mas essa relação deles nunca foi muito construída, e por isso você não consegue criar um vínculo muito, assim, com os dois ali lutando e no final do embate dos dois. Tava muito bem nos capítulos passados, mas não teve nesse, foi muito rápido. E por ser muito rápido, você perde um pouquinho aquele sentimento de... Parece que falta alguma coisa. Faltam capítulos, faltam páginas. Poderia ter alguma coisa a mais pra não ficar só nisso, entende? Não ser tão seco, pra trazer sentimento, pra trazer emoção pro leitor. Porque entretenimento é você sentir algo que você está lendo. Seja raiva, seja ódio, seja alegria, seja tristeza, seja o que for. E se não traz nada, e você só sente tipo... Que merda, hein? É a pior coisa que tem. Você sente indiferença com os personagens que estão ali na sua frente. E aí o autor, é como se ele jogasse os personagens pra merda, assim, tipo, haha, joguei pra merda aqui. É quase como se fosse isso. Outra coisa que poderia melhorar, mas tipo, isso teria que ser lá atrás já, seria a luta do Hakari contra a Uraume. Poderia ser trabalhada essa luta, aquela discussão sobre ser um monstro, o que é um monstro, quais as suas ideias, o bagulho da sorte e tudo. Poderia ser trabalhado, mas teria que ser trabalhado bem antes, nesse capítulo. Tipo, do jeito que tava, serviu, não tinha muito como resolver nesse momento. Se fosse ter que trabalhar, teria que trabalhar essa luta lá antes, em vez de ficar enrolando lá com a luta do Sukuna. Pô, né, mescla um pouquinho ali com o Hakari direito, com a Uraume, sabe? Seria bem legal eles tendo uma discussão. Eles tinham uma discussão interessante, ela ia trazer uns pontos de vista e não traz nada. E aí tem aquele final de luta e aquele final de luta. E aí um outro ponto para melhoria, talvez, também seria o trio sentindo o pesar das coisas. Sentindo tristeza, claro, alegria depois, mas primeiro um pesar, tipo... Pô, tava mal preocupado, pô, o Gojo Sensei se foi, pô, ó, tem esse monte de coisa, né? Mas aí depois, primeiro você constrói o pesar, a pessoa sofrendo, pra depois a pessoa encontrar o motivo de, cara, que bom que eu estou vivo. Passar por uma evolução e não tipo, pô, tamo feliz, ó, derrotamos aqui, acabou a lutinha, tamo feliz, ó, conversa de bar, e aí galera? E junto com essa angústia e tristeza, pra depois chegar na alegria, um abraço no final, até mesmo simbolizando, poxa, eu tô de volta, gente, poxa, estamos juntos novamente, poxa, nós nos importamos um com o outro, sabe? Pra ter esse simbolismo, que não teve. E aí acaba que você perde um pouquinho aquela sensação dos personagens, tipo, ninguém sente nada nessa merda. Outra coisa que podia melhorar, uma ideia que a Dani escreveu lá no Discord, gente, o Gojo tem um momento dele, por exemplo, escrevendo essa carta. Não necessariamente nesse capítulo teria que ser tudo, tá? Poderia ser nos próximos também, juntar com os próximos e tal. Mas o Gojo escrevendo a carta pra todo mundo, mostrando que se importava com seus alunos, acho que daria um negócio bem mais legal, ele pensando ali no que escrever e tal. E mesmo que ele escrevesse aquela merda que ele escreveu ali pro Megumi, que é engraçado, se a gente for ver e tudo, e é o jeito do Gojo mesmo, bate com a personalidade dele, mas podia ter os pensamentos dele pensando, pô, mano, acho que eu vou escrever isso mesmo. E isso traria, sei lá, um negócio mais legal, um negócio mais melancólico, porque precisa de um pouquinho de melancolia para depois a gente chegar num momento de alegria. Por isso que eu digo pra vocês que o problema não é o desfecho, e sim a construção para chegar naquele desfecho. Se não tem uma construção, aquele desfecho passa a ser apenas tipo, tá, eu aceito que isso aconteceu, mas poderia ser muito melhor. Poderia ter um pouquinho mais de recheio nesse hambúrguer, tá ligado? Mais consistência, sabe? Mais coisas ali para que quando você devorasse, você falasse, caraca, isso está delicioso, isso está muito bom, porque teve uma construção ali, teve alguma coisa ali. Agora, não ter nada é como se você comesse, por exemplo, um pão sem nada dentro, assim, tipo, pão seco, você fala... Pão seco, né? Tipo, sacia a sua fome, mas mesmo assim você fala, eu não tô exatamente satisfeito. Tô satisfeito porque passou minha fome, mas mesmo assim eu ainda continuo, tipo, eu queria mais. Perfeito esse exemplo que eu usei, né? E aí, então, o que eu faria também nessa reta final, assim, como que eu faria essa construção pra não acontecer tudo isso, seria Gojo e Sukuna morrem na luta deles, trazendo ali todo aquele embate, conversa entre os dois e papapá, eles deveriam ter morrido ali, a assimilação deveria acontecer, o boss final seria o Kenjaku, e aí os mocinhos teriam que derrotar o Kenjaku, teríamos baixas normalmente, né, por conta da assimilação, e aí teríamos lutas duplas ali, acontecendo entre a assimilação com alguns feiticeiros e alguns lutando contra o Kenjaku, para não ser da forma exatamente como foi. Foi legal a luta do Takaba, mas podia
ter muito mais. O Kenjaku era um vilão, por exemplo, mais interessante no meu ponto de vista, e até mesmo de muitas outras pessoas, por ser um cara inteligente, quem bolou todo aquele plano, como alguém muito mais importante. E aí traria aquele papo de evolução entre a Yuki e o Kenjaku, voltaria com esse tema. Poderíamos trazer os outros países que o Gege simplesmente esqueceu. Onde estão os outros países lá que invadiram? Eles ficaram de boa esse tempo todo, um mês, tipo, sem invadir o Japão depois no final? É estranho, gente, é estranho. Ainda mais todo mundo sabendo do poder ali que alguém pode ter ali ao, tipo, dar um soquinho com energia amaldiçoada, né? Poder bélico todo mundo vai querer, a gente viu que os Estados Unidos queria, então, pô, por que não tem isso, sabe? Por que o Gege simplesmente jogou e se esqueceu disso, entende? Então são pontos que ainda podem se fechar na história, mas que deveriam ter sido trazidos ainda na Batalha de Shinjuku. Por isso que eu acho que seria muito mais legal o Kenjaku ser o boss final, trazer um final meio agridoce, sim, feliz, porque eu gosto também de finais felizes, tá? Não se confunda com isso, eu não queria um final, uma desgraça total, mas que fosse um pouquinho mais, tipo, agridoce, não fosse totalmente feliz. Vamos ver como que vai ser, porque faltam apenas 3 capítulos, eu tô me baseando apenas nesse e nos outros passados, e o Kenjaku como um vilão final, obviamente, traria esse papo de evolução e tudo, e até mesmo o fim das maldições, mesmo que a humanidade ainda carregasse ali as emoções negativas e aquilo faria com que nascessem as maldições, se eles tivessem como zerar a energia amaldiçoada. Sabe, tipo, eu achei essa parada da Yuki muito legal, poderia ser até uma utopia, mas seria legal abordar isso, a possibilidade disso acontecer numa totalidade ou não, não é? Bom, de todo jeito, o vídeo fica por aqui, ficou longo pra caramba, o bruto saiu 1 hora, mas eu acredito que eu trouxe tudo que eu poderia pra esse vídeo, mais completinho do que isso, sobre narrativa e tudo. Cara, eu acho que eu não vou encontrar em nenhum lugar, por isso que eu disse isso logo no começo do vídeo. Por isso te aguardo numa próxima, espero o seu comentário aí embaixo, e eu tô indo nessa. Fui e valeu!